Bora lá, galera, vamos acompanhar a imprensa falando sobre a derrota do Flamengo na Libertadores. Flamengo perde para a equipe do Palestino por 1-0 e agora cai para a terceira colocação da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo agora vai ter que fazer uma continha aí para poder tentar se classificar para a fase de oitavas de finais. Um futebol muito fraco e o Tite vai ter que explicar esse futebol do Flamengo. Hoje o Tite não escapa da coletiva, vai ter que falar de futebol, não tem essa de ficar dando desculpa. Hoje o Tite vai ter que falar sobre esse desempenho fraquíssimo do Flamengo, galera. E vamos acompanhar aqui a imprensa falando tudo sobre esse jogo do Flamengo e Palestino, o jogo que terminou 1-0 para o Palestino, segunda derrota do Flamengo na Libertadores. Os termos que foram utilizados na abertura do programa, que você perguntou se pudesse definir, é por isso, a decepção, a frustração, como você joga a energia lá embaixo, o torcedor perde a animação, perde a empolgação e ele agora começa a fazer contas. Eu não me recordo aqui, sendo muito sincero, até perguntei para o nosso Matheus Carreira, do Data ESPN, qual foi a última vez que o Flamengo perdeu 2 jogos na fase de grupo? Perdeu 2 jogos em 4, então eu realmente não vou me lembrar. E só para complementar rápido, passar para os colegas, não é um comentário, não é uma observação a partir desse gol que a gente está vendo na tela, porque o Flamengo perdeu, então vamos falar que está tudo errado. Porque antes desse gol, no intervalo, no começo do segundo tempo, até que o Flamengo melhorava, até comentava com um colega de redação que o Flamengo poderia até achar um gol. O Flamengo poderia ter uma jogada do Bruno, uma jogada do Cebolinha, uma bola pela qualidade do Pedro, mas isso não apagaria a decepção que é o Flamengo, o desempenho do Flamengo principalmente. Então, independentemente do gol que saiu hoje para o lado do Palestino, muitas vezes o gol saiu para o lado do Flamengo quando o time não jogou bem por conta da qualidade dos seus jogadores, hoje saiu para o lado do Palestino. Mas já era uma decepção antes mesmo do resultado. Tem muita coisa a ser conversada, muita coisa a ser pensada. O tom contra o Tite, claro, vai subir. Tem um jogo no Maracanã que é emblemático, sábado, contra o Corinthians, escudo do Tite. Aliás, por falar no confronto, o clima não vai estar tranquilo. Semana que vem tem um Flamengo e Bolívar dentro do Maracanã, que é vida ou morte, também não vai estar tranquilo. Então, claro, o momento é de muita preocupação e de debater bastante o que acontece ou o que não acontece com o Flamengo aqui, William. É verdade. André, boa noite para você. Perguntei aqui para o Pedro, vou passar a bola para você também. Tá aí o Tite, né, na hora da chegada lá no estádio, a pressão, a tampa da panela está subindo, a pressão é grande. E eu te pergunto também, aliás, te passo a bola. Defina aí uma palavra e uma frase. Qual é o teu sentimento como comentarista, como analista de futebol, em relação ao que você está vendo do Flamengo? Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos. Aos nossos amigos e amigas que nos acompanham, obrigado, igualmente. Não só é o pior resultado do Flamengo na temporada, como é o pior resultado de uma equipe brasileira na Copa Libertadores. Talvez a gente possa encontrar um outro jogo em que a diferença técnica seja tão grande. Em casa, né? Pelo fato do Grêmio estar em casa. Ok, mas aí a carga toda, né, de decepção que o Flamengo vem trazendo pode influenciar na decisão. Então, se não for o pior, é um dos piores, né? E uma coisa completamente fora do que seria a programação normal. A coisa do 100% de aproveitamento na fase de grupos, que teoricamente poderia acontecer, já está esquecida há algum tempo. Mas eu acho agora sobreviver em segundo. Exato. Ninguém imaginava que o Flamengo se colocasse numa situação tão complicada em termos de classificação para liderar o grupo. Agora, talvez nem isso seja seja um objetivo realista. O fato é que foi uma apresentação muito ruim. É preciso falar do gramado. A Conmebol não gostou, por exemplo, do que aconteceu, do que viu no jogo da Sul-Americana, do Fortaleza, a última atuação do Fortaleza pela Sul-Americana contra o Boca no Castelão, e comunicou ao Fortaleza que as coisas precisariam mudar, porque senão não haveria mais jogo lá. Não dá para ter jogo nesse campo, na Copa Libertadores da América. Não tem cabimento. Mas hoje o Tite não tem o direito de Isso explica o que aconteceu em termos de resultado? Não. Mas é um absurdo a principal competição da América do Sul realizar uma partida nesse negócio aí, que não deve nem ser chamado de gramado. Atrapalha para os dois lados? Não, não atrapalha para os dois lados. Atrapalha quem é melhor, atrapalha quem não está acostumado com esse campo. Só que não dá para usar esse tipo de comentário, um fato, uma realidade do jogo, como uma explicação para o Flamengo ter ido tão mal, não ter conseguido fazer um gol, não ter jogado nem próximo do que é a capacidade média da equipe do Flamengo que entrou em campo hoje.
não precisaria nem ter sido uma grande atuação para o Flamengo naturalmente conseguir apresentar muito mais do que isso. Então, os problemas eles vão se acumulando, o Flamengo piora. O segundo tempo em Bragança pelo Campeonato Brasileiro no fim de semana, de certa maneira, foi animador. Talvez a gente pudesse dizer que num esporte que não se chamasse futebol, o Flamengo teria vencido o Red Bull Bragantino, pelo que apresentou, mas o futebol não respeita essas coisas. E também não respeita a diferença entre a camisa do Flamengo e a do Palestino, a folha de pagamento, o orçamento, as ambições, as pretensões, as perspectivas, nada disso. É um momento muito ruim para o Flamengo, sem dúvida nenhuma. E uma apresentação para o futebol brasileiro bastante lamentável. Da equipe que seria não, o principal elenco do futebol brasileiro. Vamos ouvir os jogadores na saída do gramado, hein? Tem Fabrício Bruno, tem Gerson. Vamos ver o que o pessoal tem a falar depois dessa... Eu não gosto de vulgarizar a palavra vexame, toda hora vexame, mas essa decepção... Mas uma decepção... Uma decepção muito grande essa derrota do Palestino. Não, vamos lá. Falar do jogo aqui, o Flamengo veio, claro, em busca de um resultado, acabar com essa desconfiança do torcedor, melhorar a situação no grupo, mas no momento que o Flamengo buscava, sofreu o gol, queria que você falasse dessa derrota que tira a segunda colocação do Flamengo nesse grupo da Libertadores. Cara, um momento difícil que a gente passa, a gente veio com o intuito de buscar o resultado positivo, conquistar os 3 pontos aqui. Felizmente a gente não passa por um momento bom. O cara acerta um baita chute fora da área, mérito total dele. Ter paciência, pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, talvez possa ser um discurso que já vem virando rotina, mas pedir desculpa pelo resultado negativo, se dedicar nos 2 jogos que a gente tem em casa para conquistar 2 vitórias e a classificação. Você voltava no jogo de hoje, tinha muita expectativa, né? Imagino da torcida, sua, só que o resultado não é o que o Flamengo espera, o momento é complicado, mas ainda tem os jogos em casa para buscar essa classificação. Momento muito difícil, momento estável da nossa equipe, trabalhar mais agora, não tem o que fazer, rever o que a gente está fazendo de errado, vemos aí de jogos muito abaixo daquilo que a gente tem apresentado até aqui na temporada, mas não há tempo a lamentar, infelizmente a gente está numa situação difícil agora dentro do nosso grupo, temos que ganhar os 2 jogos aí que estamos em casa, vamos tentar usar o fator casa positivamente, como tem sido durante toda a temporada, mas é o que eu falei, não adianta lamentar, agora é rever o que tá fazendo de errado para melhorar o mais rápido possível. Então, falar dessa derrota, o que você acha que tá faltando pro Flamengo? Aqui o gramado não era bom, mas o que você acha que tá faltando no jogo do Flamengo para conseguir os resultados que não estão vindo, né? Não tem que botar desculpa no gramado, tá ruim o gramado, mas estava ruim para os 2 times. Infelizmente, estamos criando, a bola não está entrando. Continuar trabalhando, humildade, a gente sabe que tem que melhorar, vamos melhorar. E é isso, melhorar. Acho que essa é a palavra. Não tem muito o que dizer, né? Aliás, é sintomático o que disse o Fabrício Bruno, né? Repetitivo, né? Virou rotina. Olha só, virou rotina para os jogadores do Flamengo pedir desculpas pelas atuações ruins. Isso é muito sintomático. Vou passar a bola para o Léo Bertozzi, que está em loco, né? Para trazer as impressões dele de quem viu o jogo ali de pertinho. Ô, Léo, o Pedro aqui me passou uma colinha aqui no Zap, viu? Flamengo não perdia 2 jogos da fase de grupos de Libertadores desde 2012. 2 jogos seguidos, você diz, né, Pedro? Não, 2 jogos. 2 jogos naquela vez foram seguidos. Tá. Perdeu de forma consecutiva para o Olímpio e o Emelec. 12 anos. E não ganha fora desde o time do Dorival, semi de 2022. 3 jogos na primeira fase de 2023, 1 jogo das oitavas em 2023, 3 jogos da primeira fase em 2024. Esse é o Flamengo que passa jogo, vem outro jogo, agora vai, não vai, agora vai, não vai. Primeiro tempo foi ruim, melhorou no segundo, quem sabe no próximo jogo as coisas não acontecem. O que dá para relatar do que você viu de perto aí desse Flamengo, Léo? Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite aos companheiros.
reforçando então o que o Pedro disse, 7 jogos sem vencer fora, é a pior sequência do Flamengo na história da Libertadores sem uma vitória fora de casa, né? Essa é daquele período 2012, 2014, mas é um período em que o Flamengo, não tinha a realidade atual, né? De ser o melhor elenco do futebol sul-americano, de vir de uma sequência de títulos, de expectativas lá no alto. Então eu acho que é ainda pior você não conseguir se impor, assim como esse ano perde para o Palestino. Ano passado empata com o Iublense também, que era uma equipe bem inferior. Então são cenários que vão se repetindo para o torcedor, e o torcedor vai vendo uma situação que já aconteceu em outros anos, que ele começa a ver a temporada indo por um caminho que pode ficar muito tarde para corrigir. Não quero dizer que essa correção seja necessariamente uma mudança de comando, mas uma mudança de rota, uma mudança de ideias, e isso vai ser bem necessário. O Flamengo que a gente viu aqui no primeiro tempo, um time abusando de bolas esticadas, bolas longas, às vezes os zagueiros, os laterais tinham a bola no pé, não se apresentavam uma opção, não se apresentava uma tabela, uma possibilidade mínima de iniciar uma jogada, trazendo, quer dizer, em vez do Flamengo impor o seu nível ao Palestino, o Flamengo quase que se colocava ali no mesmo nível de um adversário tecnicamente muito inferior, organizado, voluntarioso, e que no primeiro tempo falou assim, dá pra encarar, o bicho não é tão feio assim não, e encarou, né? O jogo, os dois times erraram muito, é verdade, mas o Palestino saiu já mais feito do primeiro tempo. Perdeu chances, teve bola do Bruno Henrique, teve bola do Luiz Araújo assim que entrou, teve a cabeçada sozinho do Gabigol, mas, na boa, muito pouco, muito pouco, e a impressão aqui do campo foi exatamente essa, assim, quando você conhece o nível dos jogadores que o Flamengo tem, quando você vê a expectativa que existe sobre esse time, sobre a comissão técnica que o Flamengo foi buscar no passado, entendendo que é uma das melhores, que poderia trazer talvez a melhor. 6 jogos, apenas uma vitória, e daquele jeito contra o Amazonas, né? Eu lembro de estar aí no estúdio com os companheiros semana passada com a sensação de que seria difícil jogar pior. E eu já me arrependi, né, daquilo, porque parece sempre possível jogar pior. O torcedor que veio até aqui a Coquimbo, que apoiou bem o jogo inteiro, mas no final quase ninguém foi poupado, né? Muitos xingamentos ao Wesley, a Gerson, a Tite, e aí no final aquele time sem vergonha que não poupa ninguém, né? Então a paciência do torcedor, se faltava uma gotinha para transbordar o copo, eu acho que essa gotinha pingou hoje, viu, William? Pois é, Bertozzi. Bertozzi continua com a gente. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Tite, né? O que será? Galera, será que o Tite vai falar? Qual será a desculpa do Tite hoje? Será que ele vai reclamar do gramado? Vai ser a ciência? O que será que ele vai reclamar dessa vez? Porque toda coletiva o Tite fala de tudo, menos do futebol ruim do Flamengo. Se o Tite não der um passinho para trás, o time do Flamengo, galera, infelizmente vai de água abaixo. Vai acabar com a temporada do Flamengo, porque o ano do Flamengo é Libertadores. E o Flamengo, nesse momento, o Flamengo está atrás, a 2 pontos atrás do fraco time do Palestino. O Flamengo está atrás do Bolívar, 5 pontos do Bolívar. Se o Bolívar vencer, o Bolívar já se classifica, e o Flamengo vai ter que depender do Palestino, vai ter que ficar torcendo para o Palestino não vencer os próximos jogos, né? Porque senão o Flamengo vai poder ficar de fora, porque o Flamengo vai ter 2 jogos em casa, e esses 2 jogos vai definir se o Flamengo vai se classificar ou não. Mas para isso o Flamengo vai depender de uma série de resultados, que é o Palestino não vencer, não pontuar, né, na próxima rodada, o Flamengo vencer, chegar a 7 pontos, aí na última rodada o Flamengo só vai depender dele, vai ter que vencer para poder avançar a fase de oitavas de finais da Libertadores, né? Essa vai ser a conta do Flamengo. Caso isso não aconteça, o Flamengo pode se complicar. Eu acredito, se o Flamengo não se classificar na Libertadores, a demissão do Tite, na minha opinião, é considerada aí quase certa, porque não vai fazer sentido nenhum continuar com um técnico que não conseguiu fazer o Flamengo avançar na fase de grupos, num grupo desse fraco, Milionários, Palestino e Bolívar. O Bolívar é o time mais forte, e o Flamengo vai ficar de fora, galera. E deixe nos comentários o que vocês acharam dessa derrota do Flamengo, e mais uma vez o Tite não conseguiu montar bem o time do Flamengo não tem um padrão de jogo, né? E com isso o Flamengo tem mais uma derrota na Libertadores.